Boa noite, psicólogas e psicólogos, sociedade civil. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. Sextou com o CRP03 e vamos receber agora o nosso presidente Renan. Ele solicitou para participar, eu vou aceitar aqui. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Poderiam falar aí no chat? Oi, me ouve? Olá, Luan, tudo bem? Tudo maravilhoso. E você, Renan, me ouve bem? Te ouço bem. Perfeito. Só a título de confirmar, me veem, me escutam, tudo tranquilo? Sim, aqui tá tudo ok. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Boa noite a Luan, que faz esse processo aqui conosco, da nossa apresentação, né? Enfim, boa noite à categoria também, à sociedade, aos estudantes e a quem mais estiver aí acompanhando nossa discussão dessa noite. Posso Então, começar, Lu? pode sim. Eu vou fazer a mesma questão, não é? Eu vou ficar aqui anotando. Se alguém tiver alguma demanda, é só perguntar, não é? Essa proposta de bate-papo inicial é para que Renan atualize o que é que está acontecendo no sistema Conselho de Psicologia nesse momento, frente que ele tem tido participado das reuniões com todas as presidentes e presidentes do sistema. Então, Renan, fico anotando, se tiver alguma dúvida pontual eu te passo. E aí só comunicar a categoria que hoje nós começamos um teste e dessa vez a gente vai salvar a live e postar no canal do YouTube. Então a gente tem avançado, hoje é o primeiro dia que a gente vai estar fazendo esse teste para a gente poder ter uma continuidade, né? Consultar sempre que tiver alguma dúvida. Renan, a fala está com você, seja muito bem-vindo. O que precisar, conte comigo. Tá bom. Minha gente, boa noite a todas e todos, né? A propósito dessa fala de hoje, ele tem uma relação muito maior com uma fala conjuntural, né? Com uma análise sobre como a gente tem vivenciado determinadas questões, né, nos últimos dias, tá? Mas, então, inicialmente, saudar a todas e todos, saudar também a cidade de Salvador, que fez aniversário no último dia 29 de março, um aniversário diferente, todas e todos nós, né, de quarentena nesse momento, mas saudar a nossa cidade, ao nosso estado, que de alguma forma, inclusive, seguem aí assumindo boas medidas, né? Boas execuções de atitudes sanitárias nesse momento. Então, iniciar saudando vocês, saudando a cidade de Salvador, saudando o estado da Bahia, saudando a todas e todos os psicólogos e psicólogas que estão nos assistindo nesse momento. Né? A minha participação nessa live de hoje ela é muito breve. Ela é uma participação que tem a finalidade de passar algumas informações para a nossa categoria diante de decisões recentes que foram assumidas. Acredito que a grande maioria das questões que envolvem as dúvidas da profissão nesse momento, inclusive, com certeza aí numa relação com a última portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Então, tentar pincelar uma série de questões para vocês num tempo breve, até para não tomar muito tempo das outras pessoas, para não ficar uma live muito extensa, mas de não deixar de sinalizar algumas coisas. A primeira coisa, gente, que eu acho que é importante falar é bater num ponto que eu bati na última live em que estive presente, que é o seguinte: o que a gente está vivendo não tem precedente. E diante de algo que não tem precedente, necessariamente a gente está aprendendo a lidar com a situação que está se desenvolvendo agora. Tá? A nossa geração ela não tem histórico de viver o que viveu, e é sempre importante de registrar isso. Significa dizer que a gente está aprendendo, assumindo decisões. E isso significa dizer que nós vamos acertar, que nós vamos errar, que nós vamos ir, voltar,
nós vamos ouvir a categoria, nós vamos observar o que a lei nos convoca e, nesse sentido, nós vamos aí na margem da ética, da técnica e da calma decidir. E aí eu acho que é importante registrar essas 3 palavrinhas de ordem para nós, tá? A ética, a técnica e a calma, tá? A ética que o nosso código de ética produz, a técnica e o know-how que a nossa profissão tem para fazer um bom trabalho, são demandas, são questões que se apresentam que só são possíveis se nós mantivermos a calma. E eu sei que falar de calma nesse momento, para muitas e muitos, pode parecer, inclusive, até estranho. Mas nós, como profissão, sabemos que a tomada de decisões movidas pelo desespero, pelo impulso e pela não reflexão, podem muitas vezes fazer com que a gente assuma decisões atropeladas, decisões não sensatas, as quais a gente depois vai ter que reparar. Então, temos optado pela calma, não por não estarmos conectadas e conectados com o que está acontecendo no momento, mas por entendermos que o Conselho Regional de Psicologia da Bahia, junto com o Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil, tem uma responsabilidade com você, psicóloga, e com você, psicólogo, de assumir decisões sensatas. E decisões sensatas significam parar e pensar no que será dito, tá? O CRP 03 ele permanece funcionando nesse momento, no formato de home office, tá? Nesse caso, a gente quer dizer que o CRP ele permanece ativo. O CRP não está funcionando nesse momento fisicamente, presencialmente, mas o CRP segue ativo, o CRP segue funcionando. Nós estamos aqui, tá? Temos aí os nossos canais de comunicação. Nossos canais de comunicação, nesse momento, podem, como vocês bem sabem, estar sobrecarregados e estão. Os nossos canais de comunicação, por exemplo, que envolvem especificamente a orientação e a fiscalização, estão recebendo uma média de 1 e-mail a cada 2 minutos, para vocês terem noção. Isso significa um volume gigante de demanda. E que nós estamos aí, na medida da possibilidade, respondendo em tempo hábil. E quero, inclusive, a partir disso, até fazer um registro e uma saudação a todas e todos que estão junto conosco trabalhando nesse momento. Aos nossos funcionários que estão sobrecarregados, que estão aprendendo uma nova forma de trabalhar. Aos conselheiros da nossa gestão, não só a figura de Luan, que tem mediado esse espaço, mas a todas e todos os 25 companheiros que comigo constroem essa gestão, companheiros e companheiras. Quero agradecer a todas e todos nesse momento, tá? E dizer que é isso, o CRP 03 ele permanece funcionando. O CRP da Bahia permanece funcionando, na medida, obviamente, do que é possível para esse momento que a gente vive. Diante disso, talvez tenham 2 grandes questões que eu preciso pontuar hoje com vocês. Uma questão envolve dúvidas sobre inscrições, transferências, secundária, cancelamento e todos os procedimentos que envolvem carteira. Inclusive para você, psicólogo ou psicólogo, que está ouvindo a gente, está tirando sua primeira carteira, né? Está tirando pela primeira vez. O Conselho Federal de Psicologia, em conjunto com os 24 Conselhos Regionais de Psicologia do Brasil, estão editando já há algum tempo uma resolução que tenta abarcar essas questões. Essa resolução ela deve ser publicada, acreditamos, até segunda-feira. Sabemos que muitas e muitos estão com muita dúvida. Mas quando a gente publica uma resolução desse tipo, a gente precisa pensar numa resolução que dê conta das diferentes necessidades a nível regional e nacional. Portanto, estamos aí em debate com outros conselhos, em debate com outros estados, tentando pensar a melhor resolução possível para esse momento. Isso deve ser publicado ao longo dos próximos dias. A partir da resolução que será emitida pelo Conselho Federal de Psicologia, não tenham dúvidas, o Conselho Regional de Psicologia da Bahia irá se posicionar, irá ele mesmo normatizar o que será feito nesse momento, e a partir da normatização, a gente vai poder dar maiores e melhores orientações à categoria. Então, peço perdão se nesse momento a sua dúvida não será sanada de pronto. Mais uma vez, a calma para a tomada de boas decisões, ela tem sido palavra de ordem para nós também.
E aí, nesse momento, a gente tem pressionado o Conselho Federal de Psicologia para que essa resolução saia o quanto antes, tá? E a partir dela a gente vai conseguir dar encaminhamento ao que é necessário. Sobre o segundo ponto mais polêmico da noite, eu queria falar sobre a portaria 639 do Ministério da Saúde, né? Essa é uma portaria que pegou a todas e todos nós um pouco de surpresa. A gente não imaginava uma decisão desse porte. Acho que posso falar para vocês com muita tranquilidade de que o Conselho Regional de Psicologia da Bahia tomou conhecimento dessa portaria junto com você, psicóloga, junto com você, psicólogo. Nós só ouvimos da portaria em concomitância, tá? A partir do lançamento da portaria, a gente começa a entender que há uma dúvida, obviamente, para todas e todos nós, e de imediato o Conselho Regional de Psicologia da Bahia começou a se articular com o sistema Conselhos de Psicologia do Brasil, na figura do Conselho Federal de Psicologia e de todos os outros nossos conselhos regionais. Temos tentado funcionar nesse momento como sistema, temos tentado assumir decisões que tenham proporção a nível nacional, compreendendo que juntas e juntos a gente consegue ser mais forte, muito embora a gente saiba das especificidades das diferentes regiões. Mas temos estado em constante articulação com o Sistema Conselho de Psicologia do Brasil para conseguir emitir uma opinião que, novamente, abarque uma perspectiva nacional diante do que a gente tem vivenciado. É fato que a gente precisou parar para estudar, precisou consultar as nossas diferentes instâncias. A título do nosso regional, a gente precisou acionar o nosso jurídico, a nossa comissão de orientação e fiscalização, a nossa comissão de saúde, para, a partir dos diferentes pareceres, poder tomar uma decisão. Então, acreditamos também que conseguiremos ter um maior e melhor posicionamento ao longo dos próximos dias. Queremos dizer que uma articulação interprofissões também está sendo feita, então a gente tem estado em diálogo com outras profissões do campo da saúde nesse momento. O Conselho Federal de Psicologia hoje esteve em reunião junto ao Ministério da Saúde. A partir dessa reunião, a gente faz toda uma demarcação de posicionamento, tá? De que a gente não concorda com a perspectiva de obrigatoriedade, de que a gente não concorda com a perspectiva de cessão de dados, que a lei nos ampara nesse sentido, e de que a gente assume uma defesa inconteste das políticas públicas nesse momento. E quando a gente fala de uma defesa inconteste das políticas públicas, a gente está falando de uma defesa também das condições de trabalho. Então, nesse momento, como o Ministério da Saúde, a partir da decisão que assume, se implica com as psicólogas e psicólogos, com todas as profissões da saúde, na oferta do melhor cuidado à população brasileira e à população baiana. A nossa pressão do Ministério da Saúde nesse sentido não é de negar que a nossa profissão está pronta para ajudar as pessoas se necessário for. Nós, como profissão, entendemos o posicionamento ético-político que nós temos nesse momento, no sentido de colaborar com o Estado da Bahia e com o nosso país. Nós não temos dúvida do nosso compromisso ético-político, o nosso Código de Ética prevê isso nesse momento. Mas, novamente, toda a ação da psicologia não deve, nesse momento, esquecer da ética e da técnica. E isso são premissas básicas para o nosso exercício profissional. Então, nesse sentido, estamos em diálogo com o Ministério da Saúde, pensando as principais ações que podem ser assumidas, aquilo que faz sentido diante da divulgação da portaria, mas também aquilo que não faz sentido. E nós não aceitaremos um aviltamento da nossa profissão em qualquer esfera, em respeito a você psicóloga, em respeito a você psicólogo, e em respeito à sociedade que faz uso dos nossos serviços. A psicologia não será instrumento de opressão e não será instrumento de lógicas que não sejam lógicas libertadoras e lógicas comprometidas com a defesa dos direitos humanos e com as políticas públicas e, por consequência, com as condições de trabalho adequadas para a nossa profissão. Então, o Conselho Federal de Psicologia deve emitir, até segunda-feira, eu acredito, comunicado à categoria, por formato de vídeo, por formato, serão orientadas pela nossa instância federal. E a partir da nossa instância federal, as pessoas poderão ser orientadas aí em diferentes premissas, em diferentes perspectivas diante dessa portaria nesse momento. Tá? Nesse sentido, peço novamente
olhemos para a ética, a técnica e a calma. Tá? As orientações virão, as orientações chegarão. E nós não fugiremos à obrigação que temos com o país. Nós apenas cobraremos que a profissão não seja desrespeitada e que a vida das pessoas seja valorizada, inclusive na prestação de um bom e valorizado serviço psicológico. Tá? Nesse sentido, quero reafirmar que o Conselho Regional de Psicologia da Bahia segue funcionando, ele segue aberto, ele segue disponível para a categoria e para a sociedade, junto com os outros regionais que têm sido parceiros nesse processo, junto com o Conselho Federal de Psicologia e junto com as demais entidades de profissão. Quero aproveitar para relembrar também que, nesse meio tempo, não é apenas a partir do comunicado do Ministério da Saúde que nós ganhamos tarefa enquanto profissão. A tarefa da nossa profissão ela começa antes mesmo da Covid-19. Nós temos uma tarefa com uma boa atuação profissional no SUS e no SUAS. Então, nós temos uma tarefa com uma boa atuação profissional na saúde e na assistência social. Nós temos uma tarefa com o compartilhamento de boas e adequadas e oficiais informações sobre o que a gente está vivendo enquanto pandemia. Nós temos uma tarefa com a evitação ao pânico, mas, ao mesmo tempo, com um convite à responsabilização coletiva, especialmente das autoridades sanitárias do país. Nós temos uma tarefa com a evidenciação de grupos vulnerabilizados nesse momento, de pessoas que não podem, por exemplo, fazer neste momento quarentena por suas condições de trabalho precarizadas, por exemplo. Então, nós temos um compromisso também com evidenciar esses grupos vulneráveis e, portanto, temos um compromisso com defender o SUS e o SUAS até o fim. Nós temos um compromisso com as políticas públicas desse país. E todas essas são tarefas que eu, que Luan, que cada um e cada um de vocês que estão nos assistindo deve executar como psicóloga e como psicólogo nesse momento. Tá? Perfeito, Renan. Deixa eu falar. Eu desativei os comentários para o pessoal poder ver o seu rosto, não é? Para não ficar tapando. E existe, pessoal, uma função aqui embaixo que é uma interrogação, onde vocês estão mandando perguntas. Essas perguntas eu as identifico aqui e posso ler para o Renan, certo? Algumas pessoas mandaram perguntas, em especial uma pessoa de ser do interior, aí pediu para falar sobre a situação do Correios. Você poderia falar sobre isso? A gente deve emitir, Luan, também um posicionamento para a categoria até a segunda-feira, tá? Hoje estivemos em reunião de diretoria abordando essa questão de como a gente vai mediar a relação com os Correios. Primeiro, a gente precisou de informações sobre como os Correios iriam funcionar. Então, agora a gente está fazendo um desenho desse funcionamento, mas a gente pede à categoria que aguarde o envio das informações oficiais sobre como iremos funcionar nesse aspecto, nesse momento da pandemia. Tá? Perfeito. O pessoal elogiou aqui a sua fala, Renan. Falou do seu posicionamento maravilhoso. Orgulho desse conselho. Me sinto contemplada e fortalecida pelos pronunciamentos. E também existe uma pergunta aqui que eu preciso passar em parte, né? Se você não puder contemplar, tranquilo. Quais os parâmetros do atendimento psicológico nessa situação de pandemia? Minha gente, essa pergunta ela é ótima, porque ela não tem uma resposta única. Ela tem pontos aos quais a gente pode pensar. Primeiro, quando a gente pensa o campo das emergências e desastres em psicologia, ele já tem uma certa produção a qual a gente precisa acessar. Então, procuremos informações sobre o que se tem produzido nesse aspecto. Sim. Paralelamente, os campos da psicologia da saúde, da psicologia hospitalar, da psicologia social comunitária também têm informações para nos dar nesse momento. Então, também precisamos nos reportar aos estudos desenvolvidos nessas áreas. Mas eu gosto de pensar que a nossa principal ferramenta, o nosso principal baluarte é o nosso código de ética. Então, uma leitura profunda e uma implicação profunda com o respeito aos nossos princípios fundamentais, com o respeito ao que está preconizado no nosso código de ética e, por consequência, as resoluções que regulamentam a nossa profissão já apontam para os parâmetros.
não tem como a gente definir parâmetros únicos, porque somente se a gente for pensar o campo da saúde, só se a gente for dividir aí atenção primária, secundária e terciária, você tem parâmetros muito distintos, né? Se a gente for falar do campo da saúde, se a gente for ampliar para a assistência social, a gente vai ter outros tantos parâmetros de atuação. Então, que o nosso principal baluarte seja a ética, que o nosso segundo baluarte talvez seja a defesa das boas condições, a não precarização do trabalho e a defesa, ao mesmo tempo, de que as autoridades sanitárias garantam um bom exercício da profissão onde quer que você esteja, se você atua em políticas públicas. Se você atua fora do espaço das políticas públicas, que a ética permaneça sendo um baluarte, que a ética permaneça sendo o pilar e que você consiga, junto conosco, enquanto não necessariamente nesse momento falando enquanto CRP, mas falando com você enquanto psicólogo, que nós tenhamos o baluarte da ética e o baluarte da compreensão sobre como eu produzo minha técnica, como eu produzo a minha prática, o quanto que eu estou preparado para o que eu estou fazendo, o quanto que eu preciso de formação para executar de forma bem executada. Então, e ao mesmo tempo, quanto que eu exerço a minha profissão nesse momento, porque preciso trabalhar, nós vivemos do fruto do nosso trabalho, que consigamos manter o trabalho na medida do possível, mas que entendamos que a conjuntura é outra. E se a conjuntura é outra, ela demanda de nós, mais uma vez, ética, técnica e calma. Tá? Perfeito. Renan, tiveram outras dúvidas que já foram ditas, mas assim, que perguntaram outra coisa, e aí eu acho que esse mesmo bloco dá para responder as duas questões. Algumas pessoas estão questionando a questão da mudança da carteira, a provisória para a definitiva. Elas estão entendendo que por causa dessa pandemia, as universidades vão demorar a emitir o diploma. Então, poderíamos falar um pouco sobre isso, e porque mesmo você tendo a sua fala inicial, estão perguntando muito sobre as novas inscrições. Aí acabam sendo coisas bem parecidas, né? Porque é a emissão de carteira, tanto para nova como para definitiva. Então, vou reforçar o posicionamento de que o Conselho Federal de Psicologia vai lançar uma resolução que vai normatizar isso, e a partir da resolução do Conselho Federal de Psicologia, a gente vai poder normatizar as ações a nível do Conselho Regional. Então, a gente precisa desse posicionamento do Conselho Federal para que via o posicionamento do Conselho Federal, via a resolução do Conselho Federal, a gente tenha condição de emitir posicionamentos a nível regional. Para o momento, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente. Todas essas situações estão sendo pensadas. O nosso momento, de novo, ele é atípico e sem precedentes. O que significa dizer que nós estamos atentas e atentos a essa situação. A resolução do federal, que sairá, com certeza ela também estará atenta a isso. E a partir dela, o nosso posicionamento também será um posicionamento atento a essas questões. Então, confiem de que nós não estamos lenientes, não estamos desatentas e desatentos, e nem estamos prevaricando. Tá? O que a gente está querendo nesse momento é assumir bons posicionamentos coerentes, que garantam segurança jurídica a nível do sistema conselhos, e que vocês devem receber informações aí o mais breve possível, e a gente está pressionando ao máximo para que essas informações cheguem o quanto antes. Perfeito. Então, gente, só para dizer que a gente vai encerrar o bloco de perguntas, eu vou fazer as que faltam aqui. Quem mandar agora pode depois enviar um e-mail para a diretoria que a gente responde, certo? A seguinte questão, fizeram uma pergunta aqui, Renan, no que diz respeito a esse cadastro, não é? Existem vários questionamentos. Sim. As pessoas querem saber, eu tenho a obrigação de me inscrever para aquele cadastro? Não. Eu devo fazer essa inscrição na portaria? O que é que o conselho indica em relação a isso? Eu sou grupo de risco, e agora? Apareceu até essa demanda aqui. Sim. Então, a informação que nós recebemos hoje por parte do Conselho Federal de Psicologia na reunião junto ao Ministério da Saúde é de que não há essa obrigatoriedade. Muito embora o texto da portaria aponte para essa obrigatoriedade. O que a gente tem feito? Não dá para simplesmente confiar em palavras. A gente precisa de normas, a gente precisa da palavra escrita. Então, a gente vai oficiar o Ministério da Saúde,
a gente está cobrando que saia um documento com maiores orientações do que aquela portaria, tá? Porque o tom da portaria indica aí uma obrigatoriedade que, nos diálogos com o próprio Ministério, que o Ministério nos diz é que não há. Então, para esse momento, de fato, o que nos resta é aguardar também um posicionamento do Ministério da Saúde e aguardar um posicionamento que o nosso Conselho Federal de Psicologia emitirá e que provavelmente, portanto, subsidiará também os posicionamentos do Conselho Regional de Psicologia. Eu peço a vocês, nesse momento, uma certa compreensão. Eu imagino que muitas e muitos possam estar assistindo a gente e ouvindo falar nesse momento, na expectativa de informações fechadas e concretas. Gente, essa portaria chegou ao nosso conhecimento ontem. Então, eu só pude ler o texto da portaria na íntegra, para vocês terem noção, há cerca de 24 horas. Então, nós estamos correndo contra o tempo, mas assumindo parâmetros éticos, profissionais, jurídicos e técnicos na nossa medida. Nós não vamos meter os pés pelas mãos. Nós vamos cobrar do Ministério da Saúde coerência no posicionamento, tá? Coerência no sentido do que está escrito, e vamos cobrar que a psicóloga e psicólogo que deseje participar nesse momento dessa iniciativa do governo federal tenha acesso às informações adequadas. Acesso à informação, eu vou dizer de novo, é uma das tarefas da psicologia. E a gente precisa sustentar que as autoridades sanitárias do país, no mínimo, sejam capazes de nos prover com informação qualificada. Seja nos municípios, seja nos estados, mas principalmente na União. Não aceitaremos nada que não seja informação qualificada, informação oficial que nos aponte a direção nesse momento. E cobraremos isso das nossas instâncias, das nossas autoridades. Tá? Perfeito. Então, você tá com um cara que vai cortar a minha fala. Eu já estou vendo sua fala. Só fazer rapidamente, antes de finalizar, mais uma vez, uma saudação aos meus colegas, às minhas colegas, conselheiras e conselheiros, tanto do CRP da Bahia, quanto do Sistema Conselho de Psicologia do Brasil. Esse momento não é um momento fácil, mas estamos juntas e juntos, na medida da possibilidade, tentando construir um posicionamento, muitas vezes, inclusive, não necessariamente uníssono ou de pleno consenso, mas estamos no exercício democrático ao máximo, tentando fazer o melhor pela profissão. E fiquem certas e certos de que o Conselho Regional de Psicologia da Bahia estará atento e que nada passará incólume. Nada passará incólume. Pela ética da nossa profissão e pelo bom exercício da mesma, nós não abrimos mão de nada. Seja no contexto comum, seja no contexto da pandemia do Covid. Faremos com que a psicologia seja tudo que ela pode e deve ser, tanto em termos do seu compromisso com o povo, mas também com o compromisso com o bom, adequado exercício da nossa profissão nesse momento. E disso a gente não abre mão, tá? Perfeito, Renan. Chegaram, Renan, a questionar aqui mais uma vez, e aí, só para comunicar, o CRP, gente, encontra-se fechado para atendimentos externos. Todos os profissionais, todas as servidoras e servidores estão fazendo atendimento somente por e-mail a partir das casas de cada um. Né? A gente está seguindo as recomendações, então a gente não pode abrir. Então, estão aqui perguntando, se eu quiser pegar a minha carteira, eu posso ir pessoalmente? Não tem como, gente. A gente vai precisar aguardar um pouco. Sim, pode falar. A gente está planejando que em uma das nossas lives a gente possa trazer alguém da Comissão de Orientação e Fiscalização para conversar com vocês também, tá? Mas nesse momento, para aquelas e aqueles que precisam aí pegar a sua carteirinha, a gente está emitindo uma declaração que atesta o registro, informa o número e atesta que você está apta e apto para o exercício profissional. Se você precisar da carteira a nível físico, o que é muito difícil nesse momento, mas se você necessitar, você pode enviar a comprovação e a gente vai dar um jeito de você receber a sua carteirinha física, tenha certeza, com a devida comprovação da necessidade, tá? Lu, nesse momento, eu mesmo vou me despedir, tá? Saudar ao mesmo tempo aí a figura das nossas, na verdade, demais palestrantes da noite, né? A figura da Milen, que vai falar para a gente sobre saúde da população negra, você vai apresentar, eu imagino. A figura da Catarina,
que vai falar sobre saúde do trabalhador, e mais do que especialmente a figura de Catiana, nossa conselheira, que tem segurado aí uma tarefa árdua, mas de forma também muito ética e muito comprometida nesse momento, em orientar a categoria, junto com a Comissão de Atendimento Online, sobre as questões que envolvem esse exercício da profissão nesse momento. Então, também, publicamente, fazer meu registro de louvor ao trabalho da comissão, que tem se esforçado arduamente nesse momento, e na pessoa de Catiana, parabenizar o trabalho, porque não tem sido fácil, gente. Mas o Conselho Regional de Psicologia da Bahia permanece de pé, permanece vivo, permanece atuante e permanece na defesa da nossa profissão, de forma inegociável. Perfeito. Aproveitar, Renan, agradecer também a sua presença, dizer, comunicar ao pessoal que, assim, para a gente poder depois ter os vídeos por parte para botar no canal do YouTube, não é? Já que tem uma queda. Acabando a fala de Renan, eu vou estar finalizando essa live, salvando e começando outra ao vivo. A gente vai fazer isso sempre que uma palestrante sair, certo, gente? Aí quem segue Renan e quer continuar vendo a programação é só vir para o Instagram do Sarrip03. Renan, obrigado pela sua presença. Conte conosco. Até o próximo encontro. E obrigado por ter trazer evidências, não é, sobre tudo que a categoria estava precisando ouvir. Certo? Boa noite. Obrigado, Lu. Obrigado, categoria. Boa noite. E sigam acompanhando o evento, que vai ser de uma ótima qualidade. Um beijo. Obrigado.